Seja muito bem-vindo, meu povo, mais uma vez, mais um videozinho aqui para vocês terem aquela renda extra top. E hoje eu vou ensinar para vocês um pão doce recheado. Primeiro motivo, me pediram bastante aqui nos comentários, Cris, ensina um pão doce recheado. Mas, gente, eu não vim ensinar qualquer pão doce recheado. Eu vim ensinar para vocês um pão doce recheado que você vai ter lucro, que você vai ganhar dinheiro, porque é um pão doce diferenciado, a começar pelo nosso recheio, que nós iremos usar aquele doce de leite feito na latinha, sabe? Delicioso e de alta qualidade. E também, olha só, chocolate meio amargo. Essa combinação, gente, fica simplesmente perfeita, tá? O chocolate meio amargo vai dar uma quebradinha de leve no nosso doce de leite, fazendo com que o nosso pão não fique um pão enjoativo. Então o cliente come um pedaço, de repente ele vai querer comer mais um pedaço e assim por diante. Então é um pão que vende muito. Vamos lá para a nossa receita? Então nós iremos precisar de 1 quilo de farinha de trigo, tá? 1 quilo de farinha de trigo. Cris, qual a farinha de trigo que você usa aí na sua receita? Gente, eu gosto muito da marca Select, que vende nos atacados Tenda. É uma marca, acho que é própria desse atacadista mesmo. É muito boa, tá? E não é caro. E gosto muito também da farinha de trigo Venturelli. Eu já experimentei várias farinhas de trigo, inclusive as italianas. Mas o que acontece quando a gente usa uma farinha italiana? O pão fica topíssimo, fica, mas ele não é tão lucrativo. Por quê? É um produto mais selecionado, é uma farinha de trigo de mais qualidade, porém a receita vai sair mais cara. O que a gente quer aqui? A gente quer ter uma renda, certo? A gente quer ter um lucro. E aí, se você usa uma farinha italiana, uma farinha 00, se esse pão ele custa R$30, você vai ter que vender ele pelo menos aí por uns R$50. E aí, dependendo do seu público, a gente quer um produto que venda bastante, que venda em quantidade, mas que seja bom. Então, vamos usar a nossa farinha mesmo e tá tudo certo, né? Mas eu vou trazer aqui ainda para vocês alguma receita com a farinha de trigo italiana, beleza? Então, ó, farinha de trigo 1 quilo, 10 gramas de fermento biológico seco, tá? Ó, 10 graminhas de fermento biológico seco. Se você for substituir o fermento seco pelo fermento fresco, aí você vai ter que usar 30 gramas do fermento fresco, tá? Qual é a diferença dos dois, Cris? Eu já falei aqui em outros vídeos para vocês, mas eu vou repetir. A diferença desse fermento aqui é só que ele é seco, ele é desidratado, mas o fermento que ele é fresco, ele equivale a 3 vezes mais do seco, só por conta de hidratação mesmo, beleza? Açúcar, olha só, o açúcar, gente, aqui eu tenho 145 gramas de açúcar refinado, certo? Ó, aí eu vou usar aquela famosa mamadeirinha da minha filha e vou colocar 180 ml de óleo, podendo ser substituído pelo óleo de girassol, certo? Ou a banha de porco, como vocês preferirem, tá? 2 ovos inteiros e água, dessa vez vai ser morna, tá? Ó, 500 ml de água, certo? Uma gema de ovo para a gente pincelar o nosso pãozinho. E para o recheio, nós iremos precisar de 1 lata de doce de leite, aquela que a gente faz na panela de pressão, sabe? Doce de leite de alta qualidade, é esse daqui. E aqui eu tenho 150 gramas de chocolate meio amargo, certo? E aqui eu coloquei a caixinha de creme de leite para vocês verem, mas a gente só vai usar 50 ml, tá bom? Porque eu quero uma ganache aqui bem cremosinha, assim, mais para durinha, porque na hora de
da gente montar aqui o pão, eu vou mostrar para vocês o pulo do gato, certo? Então, vamos lá? Ó, aqui na bacia nós iremos misturar o fermento, o açúcar, aí nós vamos misturar bem. Ah, Cris, não vai sal na sua receita? Não, gente. Esse pão aqui, como ele é um pão doce, então eu não vou acrescentar nenhuma pitada de sal, certo? Mas se você quiser acrescentar também, fica a seu critério. Mas eu aqui na minha, eu não coloco, certo? Ó, misturado, aí eu vou vir com 2 ovos inteiros, 180 ml de óleo e 500 ml de água morna, tá? Por que que ela vai ser morna? Porque hoje tá friozinho aqui na minha região, certo? Então, como tá friozinho, então eu quero que essa massa cresça mais rápido. E aí é só eu colocar um pouquinho de água morna. Geralmente eu coloco temperatura ambiente, mas hoje como tá mais friozinho, eu vou colocar a água morna mesmo, certo? Minhas mãos já estão devidamente higienizadas, lavadas, tudo bonitinho, tá? Então, já já eu vou meter a mão na massa. Ó, não é uma massa que exige sova, Cris? Não, não é uma massa que exige sova, tá vendo? Tô misturando bem com a colher mesmo aqui, ó. Aí ela já vai ficando mais difícil de misturar, vai ser onde eu vou entrar com as mãos, tá? Eu vou até pegar um pouquinho de farinha de trigo para ir polvilhando aqui, porque ela é uma massa úmida. Então, o que que acontece? Eu vou pegar a farinha de trigo, vou polvilhar um pouquinho e já vou meter a mão aqui. Então, ó, eu vou polvilhar um pouquinho de farinha de trigo, tá vendo? Ó? É pouquinho, tá, gente? Vou tirar aqui isso que ficou na colher, com a mão mesmo, não tem problema. E vou começar a puxar a massa de baixo para cima, fazendo assim, ó. Ah, Cris, mas você não coloca na bancada a massa? Não, gente, não, porque assim, não é uma massa que exige sova. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou misturar ela aqui dentro mesmo, só tô fazendo o quê? A mistura dos ingredientes, tá? Vou puxando aqui nas laterais dela, ó. Ah, mas tá muito melequenta. Gente, ó, tá vendo? Ela tá grudando ainda na minha mão, ó, tá vendo? Ela não é uma massa que vai ficar 100% descolando mesmo da mão, tá? Por quê? Porque eu quero uma massa bem fofinha, bem úmida. Então, quanto mais farinha eu jogar nessa massa aqui, ela vai ficar mais seca, tá? Aí já tive comentários assim: ah, eu acho que eu coloquei muita farinha, minha massa ficou parecendo um tijolo. É isso que acontece, gente. Se você colocar muita farinha demais, ó, eu passo a farinha na mão, tá vendo? Ó, aqui eu já descolei tudo, tá vendo? Ó? Aí eu venho, jogo um pouquinho assim na lateral, só pra eu ir puxando ela e ela ir desgrudando. Aqui agora, ó, ela já não gruda tanto mais, tá vendo? É só pra misturar mesmo, tá? Se você tiver uma batedeira na sua casa que seja potente, que aguente o peso, você pode colocar aquele batedor de massa e misturar na batedeira, tá? Se você não puder sovar por algum motivo e tal. Ah, eu tenho um problema no braço, no ombro, sei lá, você tem uma planetária aí na sua casa, ou até, quem sabe, uma KitchenAid, aí você coloca a massa lá e aí você só mistura com aquele gancho, né? Com aquele gancho de massa mesmo, certo? Mas aqui já tá pronta, já deu. Ó, olha só como que ficou a nossa massa. Tá vendo, ó? Vou pegar ela aqui para vocês verem mais de perto, para vocês verem que como que essa massa ela fica boa, ó. Ó, certo? É uma massa que ela não tá mais grudando tanto, ela não tá. Tá vendo? Se você pegar bem de pertinho, ó, ela tá ainda colando um pouquinho, tá vendo? Mas não tá tão mole mais, certo? Aqui agora eu vou deixar ela descansar até que ela dobre de volume, tá? Ó, vou deixar ela descansar. Vou colocar um pouquinho de farinha aqui, só tirar o excesso de massa da minha mão, ó, certo? Ó. Fica uma massa bem bonita, beleza? Aí eu vou lavar a mão e volto aqui para cobrir essa massa com um papel filme. Mas se você não tiver o papel filme na sua casa, você pode colocar um pano úmido e por cima desse pano um pano seco. Por que o pano úmido, Cris? Para não ressecar a nossa massa, certo?
E aí, por cima disso, um pano seco e mais um cobertor ou um edredom, uma toalha de mesa, o que você tiver aí que faça com que essa massa fique quentinha aqui dentro e dobre de volume, certo? Vou lavar a mão e já volto. Então, meu povo, é o seguinte, agora eu vou cobrir aqui, né, já feita a nossa massa, eu vou cobrir aqui com o papel filme, para que ela fique bem vedadinha e ela fique bem... Vocês vão notar, eu vou vedar bem ela aqui, para vocês verem que depois ela vai formar uma bolha aqui em cima, quando ela tá já crescida, que ela já dobrou de volume. Vou colocar mais um pedacinho, certo? Prontinho. Agora eu vou cobrir com uma manta e vou deixar ela crescer, tá? Aí nós vamos passar para o passo seguinte, assim que ela tiver dobrado de volume, beleza? Vamos lá. Muito bem, meu povo. Então, olha, a nossa massa já cresceu, certo? Ó. Vou até tirar aqui o plástico que eu coloquei. Olha só, gente, que massa bonita, certo? Nossa massa já cresceu, já dobrou de tamanho. E aí, só que antes de abrir a nossa massa e colocar o recheio, que eu já fiz aqui uma ganache mais durinha, tá vendo? Com aqueles ingredientes que eu já passei para vocês, né? Fiz uma ganache mais durinha para a gente poder passar no meio desse pão, que vai ser aquele pão recheado topíssimo, gente. Mas antes eu vou mostrar para vocês que hoje eu vou usar uma forminha um pouquinho diferente, certo? Então, ó, essa forminha aqui é uma forminha diferente daquela que eu uso de costume. Eu vou medir ela aqui para vocês verem, que nem eu sei agora, eu não lembro mais a medida dela, ó. Tá dando 23 centímetros, tá vendo, ó, de comprimento, e de largura ela tá dando, ó, 11 centímetros de largura e de altura 6 centímetros. Certo? Então, nós vamos usar esta forminha aqui hoje, porque eu quero um pão mais alto, mais bonito, mais poderoso. Então, vai ser isso. Cris, você vai untar a forma? Não, gente, não necessariamente, tá? Eu vou usar um pedaço de papel manteiga. De qual tamanho, Cris? Ó, 34 centímetros de largura, tá? Para 23 centímetros. Então, é 20 e... quanto? 34 de comprimento para 23 de largura. O que eu vou fazer? Vou precisar, aqui no caso eu vou usar duas forminhas, tá? E aí, essa massa, ela vai render 3 pães, certo? Porém, eu vou abrir 2 aqui para vocês verem como que a gente pode fazer. O que eu vou fazer? Vou pegar a nossa forminha, certo? Eu vou pegar um desmoldante aqui, só para eu colocar aqui nas laterais para ficar mais fácil da gente desgrudar esse pão. Por que eu não faço isso nos outros pães? Gente, não faço isso nos outros pães, no pão caseiro salgado, por exemplo, porque não vai recheio. Então, se ele não vai recheio, e principalmente um recheio doce, que a tendência é colar mesmo nas paredes da nossa forma, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de desmoldante aqui, vou mostrar para você. Gente, olha só, esse daqui também é um produto muito bom, tá? Ó, esse produto aqui também é um produto muito bom. Por quê? Porque ele facilita demais na hora da gente desenformar alguma coisa, seja um bolo, seja um pão, seja o que você for fazer. Não tenho isso, Cris, não tenho acesso a isso, é só untar, tá bom? Passar um pouquinho de manteiga, principalmente aqui nas laterais, onde não vai ter o papel manteiga. Aí eu faço assim, ó. Faço assim, ó, um pouquinho só no fundo, tá vendo? É isso. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu papel manteiga, que eu já cortei no tamanho certinho aqui, ó. Aí eu vou fazer assim, ó, gente. Tá vendo? Fica até um pouquinho torto aqui. A gente arruma bonitinho. Ó, vai ser isso. Ele vai ficar assim, certo? Para na hora de desenformar esse pão, ficar um pouquinho mais fácil de desenformar. É só isso mesmo, certo? Ó, coloquei uma, já vou também colocar a outra. Tem receitas de desmoldante aí também no YouTube, tá? Desmoldante caseiro. Tem receita aí. Eu não fiz ainda, tá, gente? Mas tem, certo? Feito isso, eu vou deixar um pouquinho aqui de lado. Vou pegar um pouquinho de farinha pra gente dar aquela polvilhadinha aqui. Aí eu vou pegar a nossa massa. Olha que massa bonita, ó. Ó a estrutura dela. Tá vendo, ó? Ela fica uma massa bem elástica e bem macia. O que eu vou fazer? Eu vou dividir
ela em 3 partes iguais, certo? Ó, vou dividir aqui, aqui. Aí eu vou fazer as bolinhas assim. Olha que massa bonita, gente. Olha isso. Uma massa que fica sensacional, além de muito gostosa essa massa. Aí, ó, certo? 3 bolinhas mais ou menos iguais. Vamos pesar? Nunca peso, né? Mas vamos pesar só para vocês verem, ó, vou até virar assim, para vocês verem mais ou menos com quanto fica cada uma, ó. 636, 655 e 647. Vocês viram que tá aí mais ou menos do mesmo tamanho. Eu não vou deixar exatamente igual, por quê? Porque nós estamos falando de um produto 100% artesanal, certo? Nós estamos falando de um produto 100% artesanal. Então, sendo um produto 100% artesanal, ele não tem por obrigação de ficar exatamente igual um ao outro, certo? Ó, aqui, o que que eu vou fazer? Eu não vou dividir essa massa, vou abrir ela, certo? Vou abrir ela, só enrolei um pouquinho assim, ó, para ficar mais fácil de abrir do jeitinho que eu quero. Eu quero um quadrado aqui, um retângulo, né? Ó, aí eu vou pegar esse daqui, vou abrir assim, ó. Vou ir abrindo ela com bastante carinho. Lembrando, né, gente, que tudo que a gente faz com carinho, com amor, com dedicação é sucesso, tá? Tudo que a gente faz. O cliente parece que ele sente a nossa energia quando ele come o nosso produto. E sabe que é um produto bom, um produto que foi feito com ingredientes de alta qualidade. Aí, ó, o que que eu faço? Começou a grudar um pouquinho, eu pego mais um pouquinho de farinha, só dou uma polvilhadinha assim de leve, ó. Viro ela novamente, só para ela não grudar. Aí, ó, vamos esticando. Até ela ficar bem esticadinha. Vai ficar um retângulo. Pode esticar bem, tá? Não precisa ficar assim transparente, mas é bom que ela, quanto mais você conseguir abrir pra gente espalhar o recheio, vai ser melhor, certo? Ó, certo? Aqui já deu. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou medir ela só para vocês terem uma ideia de quantos centímetros que deu, tá bom? Ó, aqui de uma ponta na outra deu 43 centímetros, certo? E aqui deu 41 centímetros. É quase um quadrado, certo? Fininho, olha só como que ele fica, ó, a espessura, tá vendo? E aí é isso. Que massa boa que fica, né, gente? Ó, lembra daquele chocolate lá que eu fiz a ganache mais durinha? Eu vou pegar essa ganache e eu vou começar a passar ela aqui, ó. Aí também tem o seguinte, viu, meu povo? Vocês podem também usar a criatividade de vocês. Se vocês quiserem fazer com goiabada, vocês quiserem fazer com algum outro recheio aí da sua preferência, também pode, tá? Ó, vou espalhar bem ele aqui no meio. Quiserem fazer com Nutella também pode, creme de avelã, tá? Com coco, tipo fatias húngaras, sabe? Também fica bem legal. Ó, aí eu vou espalhando e vou deixando tudo igualzinho. Vou espalhar bem ele. Esse pão fica sensacional. Fica muito gostoso, ó, certo? Eu vou vir com o nosso doce de leite, ó. Aqui ele poderia ter cozido até um pouquinho mais. Não cozinhou tanto, né? Eu não deixei ele tanto. Acho que eu deixei 40 minutos na panela de pressão, 45 minutos, mais ou menos isso, tá? Ó, ele poderia ter ficado mais escurinho. Tem gente que gosta dele mais escurinho, tem gente que gosta mais clarinho. No meu caso aqui, eu deixei acho que 45 minutos na panela de pressão e ele ficou assim. Se você gosta dele mais escurinho, é só deixar mais tempo na panela de pressão, tá bom? Aí, claro, eu vou colocar uma camada aqui, que é para ficar bem gostoso. Olha lá, ó. No final eu tô usando todo o recheio que eu dei na receita, eu tô usando em um só aqui, ó. Mas não tem problema, tá? Porque os outros a gente pode abrir com outro tipo de recheio. Ó, eu vou espalhando aqui por cima desse chocolate com a colher mesmo, certo? Gente, esse pão fica muito gostoso, muito. É um pão diferenciado, vocês vão conseguir vender bem. É um pão que você não encontra em qualquer padaria, certo? O ideal é mostrar para vocês receitas que sejam receitas coringa, assim, que dá para você ser o diferencial aí na sua região, entendeu? Cada um, eu acredito assim, todo mundo pode fazer pão, mas cada um tem que ter o seu diferencial. E qual que é o nosso diferencial? A gente tem que ir criando, tem que ir fazendo o que o povo não tem, certo? Ó,
Tá. Aí, Cris, o que que você faz agora? Agora eu vou enrolar esse pãozinho assim, ó, bem apertadinho, ó. Vou enrolar ele assim, ó. Vou enrolando, tá vendo? Bem delicado, bem de levinho. Ó, vou envolvendo todo o recheio aqui, tipo um rocambole, sabe? Tipo um rocambole, bem gostoso, ó, certo? Enrolei ele todinho, ó, ficou grandão, tá vendo? Ó, vai dar pra colocar nas duas formas, eu acho, hein? Vamos ver. Aí, vou pegar uma faca pra cortar ele. Eu vou cortar ele aqui no meio, assim. Olha como que ele já ficou por dentro, ó. Olha esse recheio, tá vendo, gente? Aí, não contente só assim, né? O que que eu vou fazer? Eu vou cortar ele aqui no meio, ó. Vou cortar ele aqui, aí ele fica assim, ó. Tá vendo? Ó, dá pra ver todas as camadas aqui dentro. Aí eu vou pegar esse lado de cá também. Eu vou colocar assim, ó. Puxar pra cá pra ficar melhor pra vocês verem. Não tem problema se ele vazar um pouco, tá, gente? Vou colocar assim, aí eu vou fazer assim com ele aqui, ó. E aqui também, ó. Opa, fica aí, meu filho. Ó, olha só, gente, só assim, ele já vai ficar top. Aí, o que que eu vou fazer? Vou vir na nossa forma, pegar ele aqui com cuidado, vou colocar as duas pontas para dentro e vou deixar ele assim, ó. E ele vai ficar assim, certo? Aí nós vamos deixar ele crescer. Nós vamos deixar ele dobrar de tamanho. Dobrou de tamanho, aí a gente vai colocar para assar, certo? Olha lá, ó. Aqui eu vou montar mais uma. Ó, no final deu, achei que não ia dar para fazer dois, no final deu para fazer dois, ó, porque eu abri ele bem fininho, ó, porque ele tem que assar, né, gente? Então, ó, para vocês verem como que vai ficando. Eu venho com essa parte, jogo em cima dessa, aí vou trançar assim, ó, vou torcer, na verdade, né? Fazer como se fosse uma torção aqui, e aqui eu pego bem na pontinha e aqui também, ó. Ele fica um pão maravilhoso de gostoso. Muito bom. Cris, por quanto que você vende esse pão? Vou colocar para cá para ficar mais fácil para vocês verem. Por quanto que você vende esse pão, Cris? Gente, aqui na minha cidade, eu vendo esse pão aqui a R$ 35 cada um, certo? Mas vocês têm que fazer a precificação certinha aí na casa de vocês. Eu fiquei de colocar no último vídeo o nome do aplicativo que eu uso para precificação. Chama Por Quanto Vender. Você vai lá no Play Store e baixa Por Quanto Vender, certo? E aí você vai colocar lá toda a sua receita, tudo que você vai usar, quantos pães renderam. Nesse caso, só de massa, olha, aqui renderia 6 pães, se eu tivesse colocado mais recheio. O recheio que eu coloquei deu para fazer 2 pães, certo? Mas vocês podem variar. Por exemplo, fazer 2 de doce de leite com chocolate, fazer 2 de coco, fazer 2 de goiabada, entendeu? Vai render 6 pães. Então, é uma receita lucrativa e que vocês conseguem vender muito, certo? Vou só lavar as mãos e já volto. Vamos lá, minha gente. Então, ó, os nossos pãezinhos já cresceram. Olha como eles estão lindos. Tá vendo, ó? Já cresceram. E agora eu vou levá-los para o forno, certo? Cris, em qual temperatura você vai colocar o seu forno? Eu vou colocar uma temperatura de 150 a 180 graus mais ou menos, tá bom, gente? E depois eu volto aqui para falar para vocês, beleza? Assim que ficar prontinho, eu já volto para ir te dando aí mais informações sobre como eu assei, a quantos graus e tudo mais. Porque vocês sabem que varia de forno para forno, né? Às vezes o meu forno é mais potente do que o seu ou vice-versa, tá? Então é bom a gente sempre ficar de olho. Quando que ele vai estar bom? Quando ele ficar com as, assim, em cima aqui já douradinho. Nesse caso aqui, eu já pincelei um pouquinho de gema de ovo com um fiozinho de óleo, certo? Só para ele dar aquele brilho e ficar bem bonito mesmo. Porque as pessoas comem primeiro com os olhos, né? Então, vamos lá? Eu já volto aqui para mostrar para vocês. Então, meu povo, acabou de sair o nosso pãozinho delicioso. E olha só como que ele saiu do forno, ó. Aqui eu deixei ele até ele dourar um pouquinho mais, certo? E olha só, qual que é o motivo que eu deixei essa sobra aqui de papel manteiga? Porque na hora que você for desenformar, ele vai ficar mais fácil aqui, ó. Quer ver, ó? Ó,
deu uma batidinha de leve, ele já desenforma. Aí a gente traz ele para cá e puxa delicadamente aqui, ó, nas laterais dele, certo? Aí eu venho com uma espátula, que eu já tirei aquele ali, e aí eu dou uma empurradinha de leve assim embaixo, só pra gente ver se consegue aqui descolar ele aqui, ó, do papel. Opa, peraí que ele tá dançando aqui o negócio. Ó, ele dá uma descoladinha aqui do papel, ó. A gente vira ele assim. Quando ele tá mais quente é melhor para descolar, tá? Aqui agora, ó, eu vou tentar descolar ele junto com vocês aqui, ó. Ó, aí a gente faz assim, tá vendo, ó? Saiu o papel inteiro, tá vendo? Não fica grudado na forma. Aí nós vamos cortar. E, enfim, né, gente? Chegou aquela hora de experimentar, de ver como que ficou por dentro essa delícia, ó. Olha só, a fumacinha subindo, recheio delicioso, massa fofinha e é só partir para experimentar essa delícia. Gente, falar para vocês, quem gostou dessa receita pode compartilhar, pode comentar, pode descer o like aí, ó, olha só que delícia. Não tem como, né, gente? É muito bom, é bom demais. Façam, vendam muito e tenham muito lucro aí, ó. Seus clientes vão amar, porque é simplesmente sensacional, certo? Gratidão por quem ficou aqui até o final. E é aquilo que eu falei, gente. Comentem, curtam, compartilhem, tá? E façam essa receita deliciosa que vocês não vão se arrepender. Usem a sua criatividade aí. Não gosta de chocolate? Não gosta de doce de leite? Coloca goiabada, coloca coco, coloca o recheio que vier na tua cabeça, certo? E lucre muito, tá bom? Beijo, beijo, até o próximo vídeo.